Que bom, graças ao bom profeta, retornaram para a continuação de nossas leituras. Então vamos lá. 374ª noite. Na hora acostumada, Dinazarda chamou sua irmã Sherazade para que continuasse com a história da noite anterior de Ali Baba. E ela o fez dizendo: pouco tempo depois de se apartarem, o ladrão e Babá Mustafá, saiu Morgiana da casa de Ali Baba para aviar algum negócio, e voltando reparou no sinal que o ladrão fizera. Parou para observá-lo. Que significa esse sinal? Disse ela consigo. Quererá alguém fazer mal a meu amo ou fizeram esse sinal para se divertir? Qualquer que seja a intenção com que o pudessem fazer, acrescentou ela, é bom acautelar-se contra tudo o que puder acontecer. Pega também em gesso, e como as 2 ou 3 portas para cima e para baixo fossem iguais, ela marcou-as com um sinal idêntico no mesmo lugar, e entrou em casa sem falar do que acabava de fazer, nem a seu amo, nem a sua ama. O ladrão, todavia, que continuava o seu caminho, chegou ao bosque e reuniu-se a sua gente muito cedo. Chegando, fez o relatório do sucesso de sua viagem, exagerando a felicidade que tivera de ter logo achado o homem pelo qual soubera o fato de que fora informar-se, do qual outro qualquer a não ser ele nada lhe poderia dizer. Foi ouvido com grande satisfação, o capitão principiando a falar, depois de lançar-lhe a sua diligência. Camaradas, disse ele, falando a todos, não temos tempo a perder. Partamos bem armados, sem parecer que o estamos, e depois de termos caminhado pela cidade separadamente, uns após os outros, para não causar suspeita, seja o lugar da reunião na grande praça, uns de um lado, outros do outro, enquanto eu irei reconhecer a casa com nosso camarada, que nos trouxe uma tão boa nova, para poder julgar do partido que melhor nos convier. Foi o discurso do capitão dos ladrões aplaudido, e aprontaram-se bem depressa para partir. Desfilaram 2 a 2 e 3 a 3 e, caminhando a uma distância razoável um dos outros, entraram na cidade sem causar suspeita alguma. O capitão, o que vira pela manhã, foram os últimos que entraram nela. Este guiou o capitão à rua onde marcara a casa de Ali Baba, e estando diante de uma das portas que fora marcada por Morgiana, fez-lhe observar, dizendo-lhe que era aquela. Porém, continuando seu caminho sem parar, para não se tornarem suspeitos, como o capitão visse que a porta que se seguia estava marcado com o mesmo sinal e no mesmo lugar, chamou para isso a atenção do seu guia, e perguntando-lhe se era esta ou a primeira, este ficou confuso e não soube que responder. Ainda menos depois de ter visto com o capitão que as 4 ou 5 portas que se seguiam tinham também o mesmo sinal. Assegurou ao capitão com juramento que não marcara senão uma. Não sei, acrescentou ele, quem pode ter marcado as outras com tanta semelhança, mas nesta confusão confesso que não posso distinguir qual é a que marquei. O capitão, que viu que o seu plano sem defeito foi ter a praça principal, onde mandou dizer a sua gente, pelo primeiro que encontrou, que haviam perdido o seu trabalho e feito uma viagem inútil, e que não tinham outro partido que tomar senão meter-se a caminho para o seu retiro comum. Deu exemplo e todos o seguiram na mesma ordem que vieram. Junta que foi a quadrilha no bosque, explicou-se o capitão a razão por que mandara voltar. Foi logo o guia declarado digno de morte unanimamente, e ele mesmo se condenou, reconhecendo que devera tomar mais precauções, e apresentou o pescoço com constância ao que se ofereceu para cortar-lhe a cabeça. Como se tratasse para a conservação da malta de não deixar sem vingança a injúria que lhe fora feita, outro ladrão que se lisonjeou de ter melhor sucesso que o que acabava de ser castigado, apresentou-se e pediu por favor o ser preferido. Dá-se licença, parte, corrompe Baba Mustafá, como o primeiro o corrompera,
e Baba Mustafá, com os olhos vendados, dá-lhe a conhecer a casa de Ali Baba. Marcou-a de vermelho num lugar menos aparente, parecendo-lhe que era o meio seguro para distinguir das que estavam marcadas de branco. Porém, passado pouco tempo, saiu Morgiana de casa como no dia precedente, e quando voltou, o sinal vermelho não escapou aos seus olhos perspicazes. Refletindo como da primeira vez, não se esqueceu de fazer o mesmo sinal vermelho nas outras portas vizinhas e no mesmo lugar. O ladrão, voltando para reunir-se a sua gente, não deixou de fazer valer a precaução que tomara e que, dizia ele, era para não confundir a casa de Ali Baba com as outras. O capitão e o seu grupo creem, como ele, que a coisa deve ter bom sucesso. Foram à cidade na mesma ordem, com os mesmos cuidados que da outra vez, armados também do mesmo modo, prontos a dar o golpe que meditavam. O capitão e o ladrão, chegando-se, vão à rua de Ali Baba, mas acham a mesma dificuldade que da primeira vez. Agasta-se o capitão e o ladrão fica numa confusão tão grande como o que precedera na mesma comissão. Assim foi o capitão constrangido a retirar-se ainda este dia com a sua gente, tão pouco satisfeito como no dia antecedente. O ladrão, como autor do engano, padeceu igualmente o castigo a que se sujeitara voluntariamente. O capitão, que viu a sua tropa com 2 homens bravos de menos, receou vê-la diminuir mais se continuasse a fiar-se dos outros para ser verdadeiramente informado da casa de Ali Baba. O exemplo deles deu-lhe a conhecer que não eram próprios senão para golpes de mão, e de nenhum modo para obrar de cabeça nas ocasiões. Encarrega-se da diligência ele mesmo. Veio à cidade com a ajuda de Baba Mustafá, que lhe prestou o mesmo serviço que prestara aos 2 que o precederam. Não perdeu tempo a fazer sinal algum para conhecer a casa de Ali Baba, mas examinou-a tão bem, não só considerando-a com atenção, mas passando e repassando repetidas vezes por diante, que não era possível confundi-la com outra qualquer. Satisfeito da sua viagem e informado do que desejava, voltou o capitão ao bosque, chegado que foi à gruta, onde toda a malta o esperava. Falou deste modo: camaradas, nada finalmente pode já impedir-nos de tomar uma plena vingança do dano que nos foi feito. Conheço com toda certeza a casa do culpado sobre quem deve cair a nossa vindita. E no caminho cuidei nos meios de lhe fazer sentir tão destramente que ninguém poderá ter conhecimento do lugar do nosso retiro, nem do nosso tesouro, pois é o fim que devemos ter na nossa empresa. De outro modo, em vez de sermos útil, ser-nos-ia funesta. Para conseguir este fim, continuou o capitão, eis aqui o que imaginei. Depois de vos ter exposto, se algum souber algum expediente melhor, poderá comunicá-lo. Então explicou-lhes de que modo pretendia obrar, e como todos lhe deram a sua aprovação, encarregou-os, repartindo-os pelas aldeias dos arredores e pela cidade também, de comprar 19 machos e 38 odros grandes para azeite, um cheio e os outros vazios. Em 2 ou 3 dias ajuntaram os ladrões tudo isso. Como os odres vinham vazios fossem um pouco estreitos na boca, para a execução do seu projeto, o capitão mandou-os alargar um pouco e, depois de fazer entrar um homem em cada um com as armas que julgara necessária, deixando aberto o que mandara descoser, para facilitar-lhes a respiração, fechou-os de modo que pareciam cheios de azeite e, para maior disfarce, esfregou-os por fora com o mesmo óleo. As coisas assim dispostas, carregados que foram os machos com os 37 odres em que se escondiam os ladrões e com que estava cheio de azeite, o capitão, servindo de guia, tomou o caminho da cidade à hora que determinara, chegando à boca da noite, 1 hora depois do pôr do sol, como previra. Entrou nela e foi direto à casa de Ali Baba, com o intuito de bater à porta e de pedir pousada ali durante a noite com seus machos, com o beneplácito do dono. Não teve o trabalho de bater. Achou Ali Baba à porta, que tomava o fresco depois da ceia. Mandou parar os seus machos e, dirigindo-se a Ali Baba,
Senhor, disse ele, traga o azeite que estás vendo de muito longe para o vender amanhã no mercado. E é a hora que é e a hora que é, não sei onde irei pousar. Se isso não vos incomoda, fazei-me o favor de agasalar-me em vossa casa, para nela passar a noite. Ter-vos-ei uma grande obrigação. Ainda que Ali Babá tivesse visto e ouvido no bosque que lhe falava, como poderia reconhecê-lo pelo capitão dos 40 ladrões, disfarçado como estava em mercador de azeite? Sede bem-vindo, disse-lhe, entrai. E dizendo essas palavras, abriu lugar para o deixar entrar com seus machos, o que ele fez. Ao mesmo tempo chamou Ali Babá uma sua escrava e ordenou-lhe, quando os machos fossem descarregados, que os recolhesse não só na estrebaria, mas também que lhes desse feno e cevada. Em seguida entrou na cozinha e ordenou a Morgiana que aprontasse com toda a pressa a ceia para o hóspede que acabava de chegar, que lhe preparasse uma cama num quarto. Mas não ficou por aí. Para dar ao seu hóspede todo o acolhimento possível, quando viu que ele tinha descarregado os machos, que os machos foram levados à estrebaria como ordenara, e que ele procurara lugar para passar a noite no sereno, foi buscá-lo para fazer entrar na sala onde recebia as visitas, dizendo-lhe que não consentiria que dormisse no pátio. O capitão dos ladrões recusou-se muito, com pretexto de não querer dar incômodo, mas na realidade, para ter ocasião de exercitar o que meditava com mais liberdade, não cedeu aos oferecimentos oficiosos de Ali Babá, senão depois de fortes instâncias. Ali Babá, não contente de fazer companhia ao que queria tirar-lhe a vida, até que Morgiana lhe servisse a ceia, continuou a entretê-lo com muitas coisas que lhe pareciam poder dar-lhe gosto. E não largou senão depois de ter acabado o banquete com que o regalara. Deixo-vos na vossa liberdade, disse-lhe. Podeis pedir todas as coisas que vos forem necessárias. Tudo o que há em minha casa está às vossas ordens. Levantou-se o capitão dos ladrões ao mesmo tempo que Ali Babá e acompanhou-o até a porta, e enquanto Ali Babá foi à cozinha para falar a Morgiana, entrou ele no pátio com o pretexto de ir à estrebaria ver se faltava alguma coisa aos seus machos. Percebendo que já era dia, cessou Sherazade de falar nesse instante. Ah, astuto capitão dos ladrões, meditou um plano terrível e diabólico que pode pôr fim à vida de Ali Babá. Será que ele terá sucesso? Ou será que alguma coisa acontecerá ainda que o poderá salvar? Veremos a continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.